pazoca. Bora, gente. Sem enrolação. Tá começando, cara. Já tá gravando? Já. Beleza. Hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre a influência dos fatores e elementos climáticos na produção da cultura de cana-de-açúcar. Esse trabalho vai ser apresentado na matéria de agrometeorologia, cujo professor é Samuel Tavares dos Santos e os alunos são Abimael, Antônio e Cassiane, da turma de agronomia 2020. Introdução. Na introdução, é importante ressaltar a importância que foi os estudos do botânico Linneu e também o quanto o conceito de cana-de-açúcar ele evoluiu com o tempo também. Foi aprendendo novas espécies e descobrindo novos tipos também, novas variedades. Segundo Linneu, a cana-de-açúcar ela teria surgido há 1.500 anos atrás nas Índias, sendo plantada e sendo usada na Índia. Só que com o passar do tempo, os estudos foram nos dizendo que a cana-de-açúcar ela surgiu na Nova Guiné por volta de 8.000 anos a.C. A chegada da cana-de-açúcar no Brasil. No Brasil, a cana-de-açúcar chegou no século XVI, praticamente junto com a Era do Descobrimento. Ela teve bastante importância econômica já nessa época, porque a época colonial ela tinha a divisão que todo mundo conhece da história, né, que é tipo a Casa Grande, e tinha os escravos que trabalhavam nas lavouras. E nesse período a cana-de-açúcar ela surgiu como uma importante força econômica. O primeiro ponto de força econômica que a cana-de-açúcar foi começar foi no norte e no nordeste, em que grandes plantações começaram com o intuito de extrair essas canas para fazer engenhos, para produzir cachaça, que também era uma fonte de economia muito grande naquela época. Depois desse período, a cultura ela tomou uma proporção ainda maior, porque ela era vista com bons olhos por Portugal. Porque, de certa forma, eles conseguiriam concentrar pontos importantes que eles achavam necessários, que eram a questão da economia, que ia fluir bastante, da expansão demográfica, que as pessoas começariam a ficar espalhadas em regiões que eram necessárias ter uma população, e, de certa forma, essa economia ela iria para Portugal. Então, de todos os jeitos, Portugal acabaria se beneficiando muito sobre essa produção de cana. O Programa Nacional Pro Álcool. Esse programa foi fundado em 14 de novembro de 1975, com o intuito de pesquisar ainda mais sobre a cultura da cana-de-açúcar, assim, trabalhando ainda mais essa cultura para intensificar mais os nossos lucros da economia nacional. Dessa forma, fizeram para fazer pesquisas em cima e para incentivar o uso do etanol por parte da população. Assim, quanto mais usado, mais o lucro é maior. Bom, condicionantes agrometeorológicos da produtividade. Vamos começar com disponibilidade hídrica. Como a gente estudou em fenologia, né, a variação dos eventos ao longo do desenvolvimento da cultura, ela implica em um consumo hídrico diferenciado em todos os estágios do desenvolvimento da cana-de-açúcar. A perca da água pela cultura é durante o ciclo vegetativo e é função da área foliar, do estágio fonológico e da densidade do sistema radicular. Sobre o consumo hídrico da cana-de-açúcar, vários autores eles procuram determinar necessidades hídricas da cultura, mas os resultados eles acabam significativamente sendo diferentes, consoante os métodos de cálculo e as condições do experimento. Como podemos ver aqui nessa tabela, quem fez essa tabela foi o Perez, em 1988. Ele organizou essa tabela
de tal forma que os valores referentes ao consumo hídrico da cana-de-açúcar ele varia entre 2,3 milímetros por dia até 7,8 milímetros por dia, dependendo das condições do tempo, da variedade e da fase fenológica. Como o nosso principal aqui é o Brasil, podemos ver na tabela que o consumo mínimo é de 0,5, o médio é de 2,5 milímetros, né? E o máximo de consumo da cana-de-açúcar é 6,0 milímetros no Brasil. Como podemos ver essa outra tabela, segundo Santos, ele organizou os valores do coeficiente de cultura, que, como podemos ver, o KC, para a cana-de-açúcar disponível na literatura. Ele mostra a variabilidade dos resultados e as diferentes definições das fases fenológicas, que, de modo geral, ele pode estabelecer, mas os valores de KC eles variam entre 0,5 e 1,0 entre as fases da emergência e o estabelecimento. Ele oscila entre 1,20 e 1,30 durante as fases do desenvolvimento da cultura, caindo para a faixa entre 0,8 e 0,9 na maturação. Então, podemos ver nessa tabela, né, as fases, né, fenológicas da cana-de-açúcar. E, segundo Shaw e Inés, a cana-de-açúcar ela responde mais à irrigação quando a sua suplementação ela é feita no terceiro ciclo, indicando sua maior exigência de água durante o período de crescimento. Desse modo, o consumo da água da cultura da cana-de-açúcar ela varia entre função do ciclo, a cana-planta ou a soca, do estágio de desenvolvimento, das condições climáticas e da água disponível no solo e das suas variedades. Temperatura. Bem, a temperatura ela é de suma importância para a cana-de-açúcar. Devido à temperatura, ela pode apresentar uma queda no desenvolvimento com temperaturas abaixo de 20 graus ou acima de 35 graus. E também pode não haver uma produção com temperaturas abaixo de 16 graus. Durante o ciclo de brotação, a faixa ideal de temperatura para o ciclo é entre 34 e 37 graus. Durante a fase de emergência, a temperatura do solo ideal é entre 32 e 32 graus. Já na fase de maturação, ela é uma fase de vida que, ironicamente, vamos supor que ela necessita de temperaturas mais baixas, porque elas acabam auxiliando que a cana-de-açúcar aumente a produção de sacarose, podendo então acabar substituindo a deficiência hídrica devido a esse aumento de produção. E na fase de absorção da água pelas raízes, ela também ocorre interferência devido à temperatura, com taxas máximas entre 28 e 30 graus e mínimas de 10 a 15 graus. Ou seja, vamos supor assim, a cana-de-açúcar ela possui uma produção muito melhor em climas quentes, como exemplo da nossa região. Pode passar. Radiação solar. Na radiação solar, no caso da cana-de-açúcar, o ciclo fotossintético dela é o C4, que é um ciclo fotossintético que acabou evoluindo para diminuir os efeitos prejudiciais do declínio gradual do CO2. Dessa forma, ele acaba sendo melhor do que o ciclo C3, no caso. O desenvolvimento da primeira soqueira. Em um estudo feito na África do Sul, pode-se notar que, para atingir um crescimento de até 70%, isso era muito influenciado pela época do ano em que essa cana era plantada.
70%, 2 ou 3 vezes mais rápido do que as canas que foram plantadas no inverno ou em outras épocas mais frias do ano também. A taxa máxima de fotossíntese. Na cana-de-açúcar, a taxa máxima de fotossíntese é de 90 miligramas por decímetro quadrado por hora. E a compensação média dela de CO2 é próximo de 5 partes por milhão, 5 ppm. A distribuição do ângulo de injeção das folhas é bem parecido com o do milho, já que o ângulo médio de injeção das folhas da cana-de-açúcar está em 67 graus a 68 graus. Isso auxilia a cana na questão da absorção de sol, porque como ela está em ângulos zenitais maiores, ela acaba minimizando a absorção em momentos mais quentes. Por isso que ela acaba tendo um crescimento tão bom em áreas mais tropicais, porque pelo ângulo que ela está, ela consegue captar o sol nas temperaturas corretas para ela, e quando o sol já está mais quente, não afeta tanto. Dessa forma, o crescimento dela pode até ser mais intensificado, diminuindo até mais o espaçamento, que também foi comprovado na mesma pesquisa que ocorreu na África do Sul, em que eles provaram que diminuindo a área de 1,80 m para 90 centímetros, eles conseguiram aumentar um pouco mais ainda o ganho na produção. Radiação durante a germinação e desenvolvimento vegetativo. No caso da radiação durante a germinação, conseguiu comprovar-se que, mesmo com radiação ou sem radiação, a planta ainda vai germinar da mesma forma. Já no desenvolvimento vegetativo, a planta ela necessariamente precisa de radiação solar para crescer, porque quanto menor for a radiação solar que ela tiver, mais competição por espaço e por luz do sol, digamos assim, a planta vai ter. Fotoperíodo. O fotoperíodo ele exerce um papel muito fundamental na indução do florescimento da cana-de-açúcar. Ele influi fortemente sobre o desenvolvimento vegetativo, explicando a variação do diâmetro e na elongação do colmo, que aumenta com um fotoperíodo de 10 a 14 por horas. Mas ele também reduz quando o fotoperíodo ultrapassa as 16 horas. Ai, meu Deus, o áudio estava desligado. Desculpa. O fotoperíodo, ele exerce um papel muito importante na indução do florescimento da cana-de-açúcar. Ele também influi fortemente sobre o desenvolvimento vegetativo da cana, explicando a variação do diâmetro e na elongação do colmo, que aumenta com o fotoperíodo de 10 a 14 horas. Mas ele também reduz quando o fotoperíodo ultrapassa de 16 horas. Bom, a questão do vento dentro dos canaviais, os ventos em si, eles acabam influenciando, né, nas produções, interferindo nas trocas gasosas entre a cobertura do solo e a vegetação dos canaviais. Bem, como que eles acabam interferindo? Eles interferem diretamente na transpiração da planta, podendo ou não dar uma queda ou aumento na transpiração do CO2. Pronto. Eventos adversos. Granizo. Definição de granizo. Precipitação atmosférica constituída de pedregulhos de gelo formados nas nuvens, devido à queda brusca de temperatura. Os danos causados pelo granizo. O granizo ele pode ocasionar vários danos conforme dois fatores diferentes, que são a velocidade do vento no período do granizo, né, que estiver ocorrendo, e o tamanho dos pedregulhos de granizo, né, que eles podem variar o tamanho. Sendo assim, ele pode ocasionar a perda de produção tanto
cana-de-açúcar também, porque ela acaba causando injúrias na fruta e dependendo da cultura que ocorreu o granizo, você tem perda, porque, tipo, por exemplo, nas frutas, não há como comercializar uma fruta dependendo da injúria que ela estiver passando, né? Como, por exemplo, os morangos, se eles sofrem uma avaria grande, não há como, aí tem que ir para outra parte, como, por exemplo, a parte dos iogurtes, que pode ser usado, né? Mas para venda estética, não vai funcionar. Na questão da cana-de-açúcar, o granizo ele pode ocasionar a perca da... perdão. Na questão do granizo, ele pode ocasionar na redução foliar da cana-de-açúcar. E isso, de certa forma, dependendo do estágio que a planta está, não vai ocasionar tanta interferência, ainda mais se ela já tiver passado pelo desenvolvimento, o processo de maturação está tranquilo. Mas pode ser que haja necessidade de colher rapidamente depois, quando estiver na fase de maturação, pode ser que haja necessidade de colher para evitar alguns danos maiores, né? Porque isso pode atrapalhar no rendimento industrial. Próximo. Seca e veranico. Bom, quando a demanda líquida da cultura ela não é atendida durante a sua fase de desenvolvimento, ocorre o processo de estresse hídrico com perda de rendimento no final do seu ciclo, né? Segundo alguns autores, o déficit hídrico ele provoca a redução da área foliar e do acúmulo de biomassa, com consequência redução na produção final dos colmos. O acúmulo da biomassa ele reduz com os déficits hídricos superiores a 120 milímetros por ano, enquanto o acúmulo da sacarose no colmo ele é afetado a partir de déficits acima de 145 milímetros anuais. Segundo o desenvolvimento, o estresse hídrico ele pode comprometer a formação do colmo e a produção da sacarose de maneira expressiva, devido à sua redução na absorção da radiação solar e a interferência na participação dos fotossimilados para suas diferentes órgãos da planta. As fases do estabelecimento e do desenvolvimento da cultura são as mais sensíveis à deficiência hídrica, sendo também que apresentam a maior demanda por água. Então, alguns autores eles afirmam que o comprimento do colmo e da folha ele pode ser indicador de estresse hídrico, embora o método mais simples envolva a contagem de folhas verdes para avaliar quando o processo de senescência inicia. Neste processo, a perda rápida de folha por colmo ocorre ao mesmo tempo ou mesmo antes que a acumulação da biomassa ela seja reduzida pelo estresse hídrico. Na cana-de-açúcar, a síntese de sacarose ocorre predominante nas folhas, sendo que transportada até o colmo e distribuída lateralmente por difusão, através da parede celular, para as células do parênquima. Sob condições do estresse hídrico, a atividade das enzimas foliares ela é reduzida, favorecendo a liberação de outras enzimas que atuam no processo do acúmulo de teor de açúcar nos colmos. Vento intenso. As principais causas dos ventos intensos na lavoura de cana-de-açúcar é o acamamento ou então o tombamento das plantas na lavoura. Isso acontece ou é causado devido ao desenvolvimento vigoroso da planta, que junto com o vento acaba ocorrendo o tombamento da lavoura. Perdas na lavoura. Normalmente esses acamamentos ou tombamentos eles não estragam totalmente a lavoura, dá para se aproveitar, porém ainda acaba causando um prejuízo de 10, 20, até 30% da lavoura, devido a algumas plantas ficarem secas ou não acabarem podendo ser utilizadas. Pronto. Calma, gente. Geada. Deu algo errado aqui, calma aí. Chuva na colheita. Desculpa.
De certa forma, dá para se afirmar que a partir de 18 graus Celsius, a cultura da cana-de-açúcar ela já tem dificuldades na questão de se desenvolver. Então, em áreas do país em que há uma quantidade, um número de geadas anuais altas, se torna inviável ter a cultura lá, porque não dá para produzir. As ações preventivas contra a geada. De forma geral, dá para dizer que abaixo de 0 graus Celsius ocorre a morte apical. E abaixo de menos 6 graus Celsius ocorre a morte das laterais. E as folhas acabam morrendo em menos 2,5 graus Celsius ou menos 5 graus Celsius. E quando a morte das gemas da cana-de-açúcar, isso acaba tornando mais propício a chegada de patógenos na planta. E além dos patógenos também, isso pode ocasionar um aumento da acidez da planta também. Quanto à questão se há ações preventivas contra a geada, não dá para dizer que há, porque não há uma ação preventiva contra a geada em si. Mas dá para pensar se numa variedade que seja mais forte a geada um pouco e produzir ela numa época em que esse local ele não seja tão frio para não atrapalhar na produção. Seria isso. Chuva excessiva ou excesso hídrico prolongado. Alguns efeitos negativos de chuva intensa e excesso de hídrico prolongado, eles não são tão comuns ou observados na maioria das áreas tradicionais ocupadas pelo Brasil, né? Mas, no entanto, um dos efeitos que pode ser observados em decorrência desse fenômeno é o encharcamento do solo, criando condições anaeróbicas para o sistema radicular da planta, né? Especialmente em solos mal drenados ou lençóis freáticos muito elevados. Nessas condições, apesar da carência dos estudos sobre esse tema, observa-se redução expressiva no vigor das brotações, na produção dos colmos e na concentração da sacarose. Parte das áreas produtoras da cana-de-açúcar no Brasil, ele pode sujeitar aos efeitos dos alagamentos causados por chuvas prolongadas ou por uma elevação do nível do curso de água. Nessas áreas é importante o manejo das soqueiras ser feito adequadamente. Algumas pessoas elas sugerem que esses casos, durante o período do alagamento dos canaviais, as socas já apresentem certa altura, minimizando assim, né, os efeitos condicionais, efeitos das condições anaeróbicas. Chuva na colheita. A chuva na colheita ela interfere diretamente no corte no transporte do produto final. Ela acaba compactando o solo úmido, causando como é que fala assim, ela acaba dificultando as máquinas para poder chegar no produto final, aumentando o custo e dificultando a vida dos funcionários. Queda no potencial de água no solo. A chuva ela acaba implicando em queda no potencial de água do solo, aumentando a dificuldade da extração da água pelas plantas. Ela não acaba não acaba reduzindo a capacidade de retenção. Outro aspecto também é que os efeitos negativos da chuva eles são mais vistos do que o sistema sem queima, devido ao fogo expor o solo, a chuva e eventos climáticos. Ou seja, a chuva, ela, tecnicamente, ela é mais vista do que o fogo em si, devido a ela causar mais problemas do que o fogo na lavoura de cana-de-açúcar. Bom, professor, é muito bom, é isso, né? Obrigada. Apresentação. Obrigado a todos. E obrigada a todos.